Oi, meu nome é Josevana Lucena, sou professora doutora em administração pela Universidade da Amazônia, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E eu vim aqui para falar com vocês sobre a elaboração das peças orçamentárias como PPA, LDO e LOA. Para a gente falar disso, a gente tem que entender que a administração pública ela é regida por regras que vão desde a nossa Constituição. E a Constituição brasileira, que a gente chama de Constituição Cidadã, de 1988, ela é uma Constituição bastante detalhada no tocante à administração pública, né? Ela vem no sentido já de promover uma diminuição no processo de patrimonialismo da administração pública, ou seja, aquela coisa de misturar assuntos pessoais a assuntos da administração pública. Isso, a Constituição de 88 ela vem fortemente tentando combater esse tipo de prática, né? Tentando promover uma administração mais gerencial ali desde os anos 1995. Ao mesmo tempo, ela também vem, como uma boa Constituição cidadã poderia fazer, tentar trazer aspectos de transparência para promover a cidadania e a participação do povo nos processos de gestão pública. E aí, poxa, professora, tanta introdução, né? Pois é. A Constituição Cidadã, ela traz justamente essa ideia de transparência, publicidade e eficiência dos serviços públicos através da promoção de alguns instrumentos de gestão. E 3 instrumentos de gestão estão definidos em Constituição, que são a obrigatoriedade do PPA, da LDO e da LOA. Nossa, professora, tanta sigla. Pior, muita sigla. Administrador adora sigla. É uma coisa terrível. Eles, na verdade, eu acho que deve ter uma disciplina só de siglas na faculdade. Brincadeiras à parte, o PPA é o plano plurianual, ou seja, ele é o plano que o gestor vai ter que organizar no primeiro ano de mandato dele, apresentar no final desse primeiro ano. Existem os prazos, a gente vai já ver os prazos, e para começar no segundo ano de mandato. Então, a gente tem aí um plano que tenta remontar pelo menos a 4 anos. O objetivo desse plano é fazer com que a administração ela consiga se organizar a um prazo um pouco maior, um pouco mais longo, né? Então, quer dizer, a gente tem uma necessidade no Brasil da gente ter prazos maiores de planejamento, mais organizados, planejamento estratégico. E a lei das diretrizes orçamentárias, ela vem para dizer o quê? Não tem como a gente planejar gasto a gasto individualmente. Muita coisa vai acontecer no decorrer desses 4 anos do plano plurianual, mas nós precisamos definir diretrizes. Então, o que a gente vai sempre fazer, em que sentido a gente vai caminhar, a gente precisa já ter isso previamente definido. Então, quer dizer, ela tenta dar à LDO um pouco mais de flexibilidade ao orçamento, ainda respeitando os planos, mas demonstrando que em planejamento estratégico isso é muito importante, inclusive, você definir as diretrizes, porque a partir das diretrizes, as equipes de trabalho, os setores, eles vão conseguir melhor organizar aquele orçamento, de acordo com suas necessidades. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem nesse intuito. A LOA, ela já vai ser mais específica. Então, nós temos o plano plurianual, com vários aspectos, para aqueles 4 anos. Nós temos a LDO, que vai falar sobre as diretrizes, e nós temos a LOA, que a LOA ela vai tratar justamente do orçamento anual. Então, ano a ano, detalhado daquele plano plurianual, né? Um orçamento detalhado. E aí, o plano plurianual ele vai ter alguns objetivos específicos, né? Então, ele vai ser bem abrangente, ele vai ter desde diretrizes, objetivos e metas que vão ser regionalizadas, tanto para despesas de capital, que são aquelas despesas maiores, né? São aquelas despesas de equipamento, despesas relacionadas a mobiliário, e outras decorrentes, e para programas de duração continuada. Então, que a gente vai conseguir ver as passagens de um programa a outro. Ele tem, como eu falei, 4 anos, com início no segundo ano do mandato do chefe do governo. E ele tem o prazo de até 31 de agosto do primeiro ano do mandato, para que a Câmara possa avaliar até o segundo ano do mandato, como eu falei. E aí a gente tem a LDO também, que vai dar essas prioridades. As diretrizes são as prioridades de metas, né? E vai orientar a elaboração do orçamento. Ano a ano, o orçamento se volta a LDO e olha, está das diretrizes? Esse gasto está
estava previsto anteriormente. Então, quer dizer, tem que ter realmente uma capacidade de previsibilidade mínima para você conseguir planejar esses orçamentos. E aí, a vigência, o prazo dele é até 15 de abril para o encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo. Então, o governo se organiza. A partir disso, setor por setor, secretaria por secretaria, vamos falar de uma prefeitura, para ser mais fácil para vocês visualizarem, não ficar tão abstrato. Uma prefeitura, a Secretaria de Saúde elabora o orçamento dela, a Secretaria de Educação, a de Cultura, e aí vão se organizando, encaminham esse processo ao setor orçamentário central da prefeitura. O setor se organiza e aí passa pelo aval do chefe do executivo, no caso o prefeito, o governador, o presidente. A gente for ampliar esse exemplo. E aí o executivo vai encaminhar ao seu respectivo legislativo, né? Câmara, no caso da presidência, do governo do estado, vereadores, no caso, Câmara dos Vereadores, no caso da prefeitura. E aí esse vai virar um projeto de lei. Então vira uma lei que deva cumprir a LDO daquela maneira. Então, quer dizer, vejam que a importância do... E aí a LDO ela vai estabelecer metas, isso é muito importante. Então, metas anuais para a organização, a avaliação do cumprimento dessas metas, como é que deveria ser, a evolução do patrimônio líquido, dentre outras coisas que o vídeo aqui é curto para a gente explicar tudo que a LDO faz, mas o importante é vocês entenderem que ela estabelece diretrizes. Então, ela é bastante abrangente, digamos assim. E aí, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, nossa última coleguinha, ela realmente vai estimar receita e fixar a despesa. Então, quer dizer, mais ou menos quanto aquele nível de governo, aquele governo vai conseguir arrecadar durante o ano de 2021. Né? Então, ela vai ter que prever tudo. Por exemplo, um ano pandêmico como 2021 tem sido. Como é que deve ter sido esse planejamento? Imagina, eles devem ter diminuído bastante as metas de arrecadação, né? E aí também vai fixar a despesa, ou seja, a gente precisa ter aquela ideia básica, né, das partidas dobradas. A toda despesa tem que ter uma receita e vice-versa. E é isso que acontece na LOA. A LOA vai tentar fazer essa previsão. Vejam como é difícil, né? E aí ele vai abranger tanto o orçamento fiscal quanto o orçamento da Seguridade Social, as aposentadorias, os benefícios, quanto o orçamento de investimento. Então, o governo também precisa, assim como nós, né, quando a gente está organizando nosso orçamento familiar, a gente precisa separar um pouquinho para investir. Precisa fazer nossa poupancinha aí, pelo menos, né? E o governo também precisa ter um orçamento de investimento. A vigência é anual, ele também obedece ali 31 de agosto como um prazo para ser encaminhado, para no outro ano ser aprovado. Então, tal que, por exemplo, se você não receber em dezembro no governo, você não recebe até início de março, porque o ano fiscal ele começa em março. E aí, basicamente, a gente já falou o que acontece, né? Eu vou deixar alguns links para vocês verem, exemplos de lei do seu município. Eu acho que vocês conseguem pegar muita coisa no Portal da Transparência. O Portal da Transparência, basicamente, o que ele vai fazer é mostrar essas leis, né? Como essas leis esses orçamentos estão organizados lá conforme a lei. E aí eu espero ter ajudado vocês, né? Parece simples, mas você vê que tem muito planejamento estratégico por trás e também tem muita consulta a fontes de informação do que foi gasto no ano anterior, dos contratos que vão acontecer no ano que vai iniciar. É isso, eu espero ter ajudado. É realmente um mundo essa parte de orçamento público, é bem interessante e também ajuda a gente a compreender como acontece o processo de gasto público. Afinal, esse dinheiro é um dinheiro do nosso imposto. E aí, até a próxima.